Chegou a nova sensação da Caoa Chery. O novo Tigo 5X agora é Pro. Pro é progresso. Pro é inovação. Pro é tecnologia. Pro é emoção. Novo Tigo 5X Pro. Mais do que um ícone. A verdadeira face da evolução. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rosiane Campos, sou diretora regional da SAE Seção Porto Alegre e também diretora global da ACO para governança de marcas. E hoje estarei conduzindo o nosso evento Aprendendo com Elas. Dito isso, quero agradecer a presença de todos em nossa live, na qual neste mês estaremos abordando a temática conectividade no agro. Esse evento ele é uma iniciativa da Mentoria SAE Mulheres. Eu diria que é uma iniciativa muito bacana da SAE, mostrando que a diversidade tem somado muito em nossas empresas. Quero agradecer também a Caoa Chery, patrocinadora do projeto Aprendendo com Elas, e que tem nos incentivado e apoiado muito nesses eventos. Bom, gente, no nosso evento do dia de hoje, nós vamos contar com um grupo seleto de experts do segmento do agro. Vamos, então, contar com a participação da Ana Helena Andrade, diretora de Assuntos Governamentais da ACO, com a Débora Rodrigues, especialista de Produto e Mercado para a América Latina da John Deere, e a Sayuri Motoshima, especialista em Agricultura Digital para a América do Sul da New Holland. Bom, pessoal, o futuro do agro depende da inovação e do investimento em tecnologia para aumentar a conectividade e a produtividade e reduzir custos para o produtor rural, contribuir para a sustentabilidade da lavoura. Com certeza, nós estamos vivendo a era da agricultura conectada, onde temos uma verdadeira revolução digital no foco da cadeia de ponta a ponta. Temos cada vez mais a integração do uso de dados no campo, possibilitando processos de telemetria, manutenção remota, análise de dados para previsão de falhas, gestão agronômica, gestão de mercado, prescrição de plantio e aplicações com interações just-in-time, inteligência artificial para possibilitar a automação dos processos e funções nas máquinas. No entanto, a gente só vai alcançar o potencial máximo da tecnologia se nós tivermos conectividade no campo. Então, hoje nós vamos estar exatamente debatendo justamente essa temática da conectividade do agro. Outro ponto relevante a destacar é que a pandemia acelerou muito esse processo de digitalização. A gente sabe que o nosso segmento foi um dos segmentos que nunca parou, bem pelo contrário, né? Para manter o mundo alimentado, o segmento do agro nunca trabalhou tanto. E a gente sabe a importância do agro para o nosso país. Então, a gente pode dizer que, de uma certa forma, a pandemia alavancou ainda mais a conectividade. Porque, sim, por diversos momentos a gente estava dentro da quarentena, mas o produtor continuava produzindo, né? Então, como suportar o produtor, né? Como ajudar que a produtividade continuasse a mesma ou até melhor? Foi através da conexão, né, da digitalização dos nossos processos. Bom, então, para iniciar esse debate, eu quero convidar a Sayuri, ela vai contextualizar um pouco toda essa temática. Antes, só um pouquinho, vou falar que, pessoal, o chat vai estar aberto para perguntas, então, assim que vocês quiserem mandando perguntas, ao final das 3 apresentações, a gente vai estar debatendo as perguntas. Então, tudo contigo, Sayuri. Olá, boa tarde. Agradeço o convite, estou muito feliz aqui de estar com vocês e com esse timaço aqui hoje. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, continuando um pouquinho o que a Rosiane contextualizou, né, essa parte da conectividade, antes a gente tinha toda a parte das máquinas
Aí veio, aos poucos, a parte da tecnologia, falamos um pouco de piloto, dos monitores, e com essa aceleração de tudo isso, da parte de digital, mais tecnologia embarcada, se a tecnologia existe para deixar as coisas mais simples, ágeis e fáceis, por que precisa ser tão complicado falar em agricultura digital? Então, para contextualizar isso, às vezes a gente acha que veio muito rápido, né? E aí a gente tem vários perfis, eu vou falar aqui um pouquinho, mas a tecnologia está para todos. Então, tá para o pequeno, para o médio, para o grande. Hoje em dia a gente tem soluções, e não é porque é pequeno que não usa, ou é médio ou não é do meu tempo. A gente está aqui para mostrar a todos nós que é simples, que hoje em dia a gente já faz videochamada, a gente posta foto, e como isso está no seu dia a dia, a tecnologia também está. Então, na parte do agro, que a gente consegue utilizar, trazer esses benefícios, aumentar a produtividade, reduzir os custos, e com conectividade isso acelera cada vez mais. Falando um pouquinho, contextualizando, né, tudo isso que a Rosiane comentou, só um adendo aqui, tá, gente? Eu estou usando as máquinas da New Holland, mas isso serve para todas as máquinas, agricultores, isso aqui é só para simbolizar, né? Então, aqui hoje em dia, a gente não vê só as máquinas, né? Por trás de toda essa tecnologia que as máquinas estão produzindo cada vez mais, a gente tem a conectividade, a gente tem as plataformas onde são gerados dados, mas só os dados, o que a gente faz com essa informação? Igual a Rosiane comentou da parte da telemetria nas máquinas, né? A gente precisa aproveitar cada vez mais essa parte dos dados que são gerados. E nós estamos aqui para isso também, para trazer de uma forma mais prática para o produtor todos esses dados que são gerados. Os concessionários também estão tendo que se adaptar, então a gente tem os agricultores no campo se adaptando a toda essa tecnologia que está vindo, os concessionários, que são as revendas, também se adaptando a tudo isso. E esse é todo esse ecossistema, né? Uma adaptação de toda essa digitalização, de toda essa tecnologia que está vindo. Então, esse aqui é um ecossistema para mostrar um pouquinho de como a gente está no campo, as máquinas conectadas, os nossos clientes que conseguem acessar os dados de uma forma digital pelo celular, ou através do computador, ou pelo tablet, fazer a análise, ver como que está a frota, os nossos concessionários também ali no escritório, monitorando essas máquinas, dando um suporte mais no dia a dia, estando mais junto com os nossos clientes. Falando um pouquinho, mostrando, então, assim, antes a gente via a questão das máquinas em campo. Hoje em dia a gente tem as máquinas em campo com toda a tecnologia que está embarcada, mas a gente tem também a conectividade que elas podem ter através da telemetria, tem cada vez mais sensores, a gente tem toda a parte de robótica, automação, a parte de machine learning, analytics, que são esses dados que são gerados. Então o produtor está ali no dia a dia acompanhando, além dele estar presencial de perto, ele também está ali com o aplicativo, vendo os dados gerados, fazendo análise. Isso está mudando, né, com todo o tempo, com todo esse tempo, com toda essa tecnologia que está vindo, né. Então, falando um pouquinho do ecossistema, né, aqui a gente tem as máquinas que tem a telemetria, que tem a parte da conectividade, que a conectividade traz de benefício dessas máquinas com a telemetria em campo, que estão gerando os dados. Nós temos os portais onde os clientes conseguem acessar esses dados. Eles conseguem fazer o monitoramento da frota, conseguem ver mapa de aplicação, se teve sob ou sobre-aplicação, como que estava a umidade da minha colheita, a velocidade da máquina, analisar esses dados. A gente tem toda a parte do concessionário que consegue ser mais ágil, ele consegue fazer um suporte remoto com toda essa informação, toda essa tecnologia. Falando da parte do operador, as máquinas elas estão mais tecnológicas, né? Então, os dados que são fornecidos, você tem a parte de que é um bem-estar maior, porque você tem toda aquela tecnologia dentro da máquina, os monitoramentos, tudo que é gerado, os sensores. Então, isso também exige da parte dos operadores ter mais preparo, mais treinamento, porque tem mais tecnologia dentro da máquina. Um pouquinho do perfil do agricultor. Os nossos agricultores, eles estão se adaptando também, as máquinas com conectividade, monitorando a frota, vendo a parte do tempo, como que está o tempo, previsão do tempo para a semana, como que está a velocidade, tem algum alerta, quais são os alertas gerados pela minha máquina,
ou pela minha frota. Hoje em dia, a tecnologia chegou num ponto que você consegue ter a sua frota cadastrada, os alertas que são gerados por essas máquinas, se os alertas, qual é o nível de criticidade, então, se é um alerta vermelho, ou se é mediano, ou se é um alerta não tão grave, mas como está a saúde da minha máquina? Você consegue ver a parte da análise dos dados agronômicos, você consegue inserir os mapas, analisar, fazer toda aquela análise dos dados agronômicos, como que foi meu plantio, minha pulverização, a colheita, fazer uma gestão da fazenda cada vez melhor, né? Otimizar essa gestão. Você consegue cadastrar a sua fazenda, cadastrar os agrônomos, os gerentes. Então, você consegue fazer uma gestão da sua fazenda de uma forma mais precisa no seu dia a dia. E como que está o profissional do agro? Então, a gente falou do agricultor, que está se adaptando a essa parte da tecnologia, o operador também, na parte do treinamento, com essas máquinas que tem toda a tecnologia embarcada, e o profissional também tem que se adaptar. Então, assim, a gente está com o nosso profissional, ele tem que fazer uma análise de dados, para uma tomada mais rápida de decisão, uma rápida tomada de decisão, monitoramento, dar todo aquele suporte diário, né? Então, hoje em dia, os nossos concessionários, além de tudo que eles já exerciam, eles têm mais funções. O agro, como essa parte da tecnologia, está gerando mais oportunidades. Toda a parte de análise dos dados, análise da frota, dar o suporte para o nosso cliente. Então, se o nosso cliente está lá na propriedade, acontece alguma coisa na máquina dele, ele consegue receber esse aviso do concessionário do que está acontecendo. O concessionário consegue dar esse suporte para ele. E como que estão a parte do ambiente da concessionária? O ambiente das concessionárias também mudou. Então, assim, essa tecnologia que está vindo em campo, as máquinas mudando, todo esse ecossistema se adaptando, o ambiente em si, a estrutura também está mudando. Então, hoje em dia, a gente tem lojas cada vez mais modernas, que mostram essa tecnologia para os nossos clientes, estão centradas no atendimento ao cliente, prezando pela toda a parte de sustentabilidade. Então, é um ecossistema que ele vem se adaptando, e que isso é muito bom, está otimizando a operação. Além disso, falando um pouquinho da parte de conectividade e sustentabilidade, a gente tem, por exemplo, um trator de biometano. Então, ele tem energia limpa, é movido a gás metano, tem toda a parte de conectividade. Desculpa, eu mudei. Tem toda a parte de conectividade, você consegue monitorar a sua frota, fazer a análise dos dados. Ele tem mais rentabilidade e mais independência de energia. Então, resumindo, o agroconectado ele é mais produtivo, ele é mais sustentável, ele traz mais mobilidade. Daqui a pouco a Ana vai falar um pouquinho da parte de conectividade em campo, e o quanto temos os desafios e todo esse benefício que a conectividade traz. Mas, resumindo é isso, a gente tem as máquinas com telemetria em campo que estão gerando esses dados, as plataformas de monitoramento, onde nossos clientes conseguem fazer esse monitoramento, o agricultor consegue acessar via celular ou do escritório, de onde ele estiver, ele consegue acessar essas informações, fazer essa gestão, tanto do monitoramento da frota, quanto da análise dos dados agronômicos. Nós temos os concessionários que estão se adaptando a tudo isso e que fornecem todo o suporte no dia a dia. A Débora vai falar um pouco mais disso, dessa parte dos serviços, dessa atenção, de fornecer esse serviço diferenciado para os clientes através de toda essa tecnologia, e a parte da estrutura, né, que a Ana vai falar muito disso, que você precisa ter um meio ambiente estruturado para isso, né? É um ecossistema que ele todo se conversa, e quando isso acontece é perfeito, né? Mas nem sempre a gente tem aí no Brasil, que é muito grande, diferentes relevos, mas aí a gente está aqui exatamente para isso, para falar um pouco mais de tecnologia no campo, da conectividade, dos benefícios, otimizar a produção, aumentar a produtividade e reduzir os custos. Obrigada. Muito bom, Sayuri. Quero agradecer a tua participação. Excelentes tópicos abordados. Depois vamos conversar um pouco mais a respeito. Agora nós vamos chamar a Débora, que também vai estar dando a sua visão a respeito desse tema. Débora, tudo contigo agora. Perfeito, obrigada. Inicialmente, né, agradecer a SAI Brasil por esse convite, né, para falar de um tema que nós adoramos, né?
A John Deere tem paixão aí também por conectividade. Eu estou trabalhando já com conectividade há algum tempo, né? E contando um pouquinho de mim, pessoal, deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Qualquer coisa, me deem um toque, né? Eu sou a Débora Rodrigues, né? Eu trabalho na John Deere no time de marketing de produto, de agricultura de precisão. E como eu comentei, né? Nos últimos anos, eu diria nos últimos 4, eu estou focada em soluções de conectividade, né? Então, para trazer, complementar um pouco aí o cenário, né? Que a Sayuri nos trouxe, né? Sobre os tempos que nós estamos vivendo, né? Esses tempos dinâmicos que a gente está vivendo na agricultura. Esses tempos dinâmicos não só na agricultura, né, mas em diversos segmentos aí, à medida que o mundo vai mudando aí à nossa volta, né? Mundialmente a gente vive então esse crescimento exponencial da população e da renda, né? E os nossos clientes, os agricultores, eles estão enfrentando desafios aí bem grandes, né, relacionados à mão de obra especializada no campo. A gente está falando de uma nova geração que está sendo educada sem informações reais sobre a importância da agricultura, né? Nesse cenário, os nossos clientes eles estão sofrendo uma pressão muito grande, né? Uma coisa que a gente ouve muito é produzir mais com menos, né? E aí a importância da agricultura de precisão e da conectividade, né? Então, a pressão por produzir mais com menos, né? Exige também cada vez mais produtos mais sustentáveis, né? Então, a curto prazo, esse tema de produzir mais com menos se deve às margens bem desafiadoras aí na produção, mas a pressão vai continuar, a demanda ao mesmo tempo, né, que a demanda a longo prazo por alimentos está aumentando cada vez mais devido ao crescimento populacional, né? Felizmente, pessoal, as novas tecnologias elas vão continuar a fazer avanços, né, que acreditamos que vai ajudar os agricultores aí a enfrentar esses desafios e continuar a contribuir para alimentar a população mundial em crescimento, né? E aí, falando um pouco de como que a gente modela, né, a agricultura, né? Nós acreditamos fortemente na John Deere que a agricultura, ela está baseada em 4 coisas principais. O futuro da agricultura, né? Está baseado em dados, sensores, inteligência artificial e robótica, né? Os avanços nessas tecnologias, elas estão aumentando num ritmo muito acelerado, né? Impactando todas as indústrias, quebrando paradigmas, abrindo oportunidade aí para empresas já estabelecidas e também muitas startups estão aproveitando essa oportunidade. E a boa notícia para a agricultura é que essas tecnologias estão sendo desenvolvidas em outros setores e vão beneficiar os nossos clientes, que são os produtores rurais, né? E como é que a gente enxerga um pouco dessa visão, né, pessoal? O futuro da agricultura vai continuar transitando, né? Vai ter uma transição da agricultura, como eu estou mostrando aí para vocês, do talhão para o hectare e do hectare para a planta, né? A granularidade aumenta cada vez mais, né? O agricultor também ele passa a ser um microgerente, ele vai otimizar a produtividade de cada semente plantada, né? A automação de cada etapa do processo produtivo vai reduzir assim, drasticamente o nível de habilidade que se exige para um operador, né? Vai abrir caminho para um futuro de máquinas autônomas, né? Isso, aliado à capacidade de gerenciamento remoto, né? Que é o que a Sayuri estava comentando, vai acabar por livrar os agricultores de estarem dentro da cabine dos equipamentos, embora muitos deles ainda vão querer estar lá, né, pessoal? Olhando na perspectiva agronômica, a gente vê muita oportunidade significativa de destravar o valor para o nosso cliente, ajudando ele na tarefa de ser mais preciso, como a gente está mostrando aqui, né? Dando a cada planta, a cada semente, o que ela realmente precisa e quando ela precisa. Na perspectiva também logística, a gente ainda tem a oportunidade de otimizar toda a operação, né? E, adicionalmente, a revolução, que eu vou falar um pouco aqui de cloud e mobile, que a gente teve há 10 anos atrás, permitiu também que o agricultor passasse a monitorar suas operações à distância nas suas fazendas, né? E mais recentemente, eu diria aí nos últimos 5 anos, desde que eu estou trabalhando com conectividade, a gente também teve a revolução com a inteligência artificial, que isso vai nos permitir ao nosso agricultor dar um passo grande à frente, né? Mas o que a gente precisa para tudo isso, né, pessoal?
a gente precisa de dados, né? A John Deere, ela tem a convicção que os dados, elas são o combustível para a eficiência da máquina. A gente diz que não é a fumaça que sai pelo equipamento, né? E sim o combustível. Cada passada que o equipamento dá no campo é uma oportunidade enorme de coletar dados, mas para alguns de nós, um dado ele é analisado só quando algo acontecer de errado lá com o equipamento ou com a lavoura, né? Porém, a gente entende que a cada passada tem essa oportunidade de aprendizado e que os dados vão ser o combustível que vai tornar aí o equipamento cada vez mais inteligente com o tempo, né? Nossos equipamentos, eles têm sensores aptos a coletar dados de clima, lavoura, do manejo da lavoura, de produtos aplicados e da performance do próprio equipamento ali executando o seu trabalho, né? Tudo isso, pessoal, está na mão do produtor, né? De uma forma muito facilitada com a nossa plataforma de dados, o Operation Center, e de forma muito rápida, porque a gente tem o nosso modem de conectividade JD-Link, JD-Link, né, embarcado nos nossos equipamentos. Então, essa informação ela é rapidamente processada para retroalimentar o campo constantemente ao longo de todo o trabalho aí, em todo o processo produtivo, tá? Além disso, um ponto bem importante para comentar com vocês é que a nossa plataforma e as suas aplicações conectadas são as mais colaborativas do mercado aí. A gente visa atender o cliente no que ele precisa, conectar o cliente aos seus parceiros, aos seus concessionários, conectar todos os dados de máquina de produção, como eu comentei, né? Para que o cliente tenha também insights, não só dados, mas insights para tomada de decisão aí, preferencialmente em tempo real, que a gente precisa aí da conectividade. Então, o cliente hoje, a gente tem uma série de ferramentas, né? O que ele quer é que essas ferramentas, elas trabalhem juntas. Então, as nossas soluções digitais, elas são ferramentas de união. A gente tem mais de 180 empresas conectadas através de APIs aí no Operation Center, pessoal. E aí, pensando também no aspecto super importante aí de sustentabilidade, né? O produtor, ele precisa que tudo esteja documentado. E nós documentamos isso com centenas aí de coletas de sensores, né? Cada passada da operação que está sendo realizada no campo. Então, a gente auxilia o nosso cliente a entender a oportunidade que ele tem no campo, inclusive no âmbito da sustentabilidade, né? Então, voltando ali ao aspecto, né, do fazer mais com menos, né? Que a gente fala a importância da agricultura de precisão, né? Tudo isso traz um ponto de vista econômico muito importante, mas a importância do meio ambiente é muito grande, né? Na plataforma de dados, na nossa plataforma, a gente permite que o produtor analisa tudo isso, né? E falando, os produtores hoje eles são pessoas de negócio, eles analisam o seu negócio o tempo todo, né? Diferente de outras indústrias, né, pessoal? A gente sabe que na agricultura, otimizar recurso, aumentar a produtividade e diminuir o impacto no meio ambiente, tudo isso está muito alinhado, né? Então, a gente precisa cada vez mais capacitá-lo, ajudar e contribuir, capacitar o produtor rural para isso, tá? E vem o ponto principal aí, que é fundamental para tudo isso, que é a conectividade como, eu diria, não só fundamental, é fundacional para que o produtor receba todos esses dados que vêm do campo, esses insights da nossa ferramenta para tomar as decisões aí de maneira mais ágil e principalmente assertiva, né? Então, em resumo, né, para extrair todo o potencial tecnológico das máquinas, de tudo que está acontecendo no campo, a conectividade é peça-chave, né? A John Deere, então, ela foi pioneira lá atrás, né, em anunciar uma ação colaborativa em 2018 com a Trópico, e hoje tem uma grande iniciativa com a Claro também, através da Sol aqui no Brasil, né? A gente chama essa solução de campo conectado, e ela veio com um modelo inédito de negócios, né, em que o produtor ele não precisa fazer investimentos próprios em infraestrutura de comunicações, de telecomunicações, tá? Com a cobertura no campo, além de todos os benefícios para o aumento que a gente comentou aqui de eficiência operacional, melhorar a competitividade do nosso produtor brasileiro, sustentabilidade que a gente comentou na produção, abrem-se porta aí para outros usos, como conectar pessoas, trazer para o campo telemedicina, educação à distância,
tudo isso para a gente dar esse passo à frente que a gente comentou. E aí, para materializar um pouco, pessoal, o valor para o cliente, né? Vocês podem notar que a John Deere ela avança cada vez mais para sincronizar a gestão dos equipamentos no campo com os dados em nuvem, né? Com os dados lá no nosso portal, na nossa plataforma digital Operation Center, habilitando, então, uma via de mão dupla entre o campo e a nossa plataforma de dados, que é também o nosso ecossistema digital. Tudo isso, né, que está em desenvolvimento e o cruzamento desses dados, como eu comentei, durante todo o processo produtivo, então, vão permitir aí que o produtor vai poder identificar oportunidade de redução de custo e poder otimizar a operação bem centralizada e principalmente a distância, que isso é super importante. A gente valoriza também muito, pessoal, a relação, como a Sayuri comentou, né, na parte de serviços dos clientes com o concessionário, né? Um exemplo disso é que a gente implementou mais de 41 centros de soluções conectadas, que nós chamamos, para auxiliar nessa gestão do produtor, né, criando uma maior concentração aí do mundo, né, no país de centros de soluções aí, de tecnologia. Tá? Esses concessionários, eles dão suporte hoje para mais de 15 milhões de hectares conectados ao Operation Center no Brasil. Tá? O que isso teve de importância, de ganho, né, com o processo da pandemia, que a Rô comentou ali no início, né? Em 2021, a gente observou que mais de 85% dos atendimentos de serviços da nossa rede de concessionário foram ou feitos ou, ao menos, iniciados de forma remota, por meio desses centros de soluções conectadas, né? Então, essa abordagem remota ou híbrida, diríamos assim, reduziu cerca de 50% do tempo de atendimento e reparo, né? Devido à redução de viagens no campo, redução do tempo de logística, de peças e técnicos para o campo, e tempo também de diagnóstico que a gente conseguiu acelerar, tá? O custo médio também é muito impactado, né? O custo médio de serviços de assistência técnica no campo, quando feitos ou iniciados de forma remota, vão ficar 60% mais baratos para o produtor, porque gera uma economia em todos esses custos que eu citei acima. Então, para fechar aqui, pessoal, eu gostaria de deixar com vocês aqui meu contato e me coloco à disposição aí para conversar mais sobre esse tema aí, que eu sou apaixonada. Obrigada pelo convite mais uma vez e a gente está disponível aí para perguntas. Muito bom, Débora. Então, pessoal, a gente vê, né, que as máquinas que estão chegando aqui no nosso país, elas são as máquinas que estão aí no mundo inteiro. Hoje não tem mais essa barreira, né, de ter o produto europeu, norte-americano e o produto que vem aqui para a América do Sul. São as mesmas máquinas com todo o potencial tecnológico possível para a gente obter a produtividade necessária. Mas, para isso, a gente tem que ter conectividade no campo, né? Imagina trazer uma máquina com todo esse potencial e a gente chegar lá e não ter sinal. Quem nunca foi em algum lugar que não teve conectividade? Então, eu vou convidar a Ana, minha colega da ACO, para falar um pouco sobre esse projeto Conectar Agro, que justamente busca levar essa conexão para o campo. Ana, tudo contigo. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Ana Helena, como a Rô disse, eu trabalho na ACO, como tema do nosso ACO, fabricante das marcas Massey Ferguson, Valtra e Fendt. Nós somos mais conhecidos pelas marcas ofertadas para o mercado agrícola do que pelo nome corporativo. E como o tema do nosso evento é Aprendendo com Elas, eu quero dizer que esse é um excelente momento, uma raridade no mercado de trabalho de um evento falando de tecnologia e conectividade, telecomunicação, políticas públicas, com a presença apenas de mulheres. Isto é
é uma exceção na minha vida, que sempre trabalhei no setor de máquinas e equipamentos, com relacionamento governamental, e eu tenho certeza que das minhas companheiras aqui de painel também, em geral, nós somos a minoria nas mesas, e é muito feliz a gente estar hoje participando de um evento com o público totalmente feminino aqui, expondo suas ideias e suas ações, mostrando que as mulheres podem estar onde quiserem, e eu acho que isso é bem importante para a gente refletir e também disseminar nas empresas onde trabalhamos. E eu vou, então, para falar de conectividade, compartilhar minha tela com vocês, mostrando aqui, meu foco hoje não é falar sobre as máquinas, né? E a Sayuri mencionou, é fato, as máquinas estão em um patamar próximo, diferenças entre si, mas todas elas oferecendo muita tecnologia essa que nem sempre pode ser aplicada, e tudo aquilo que o agricultor compra e não usa passa a ser caro, e esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que cada vez mais o custo gere muitos benefícios. E partindo da certeza que o agro conectado é mais produtivo, tanto a Débora quanto o Sayuri mostraram aspectos desse agro, que há 3 anos um grupo de empresas começou a discutir como propiciar levar ao campo esta infraestrutura fundamental. E aí surgiu a associação Conectar Agro. Por quê? Um rápido resumo, né? Nós estamos chegando ao Agro 4.0, basicamente caracterizado pela interconexão entre as coisas, gerenciamento em tempo real, ações remotas dos mais variados tipos, interligação das nossas máquinas com outras coisas, permitindo a maximização do retorno e a minimização do custo. Porém, esta realidade ela estava disponível para um grupo pequeno de agricultores, e isso levava sempre ao questionamento da validade da evolução tecnológica da máquina pela falta da infraestrutura. E por que isso acontecia, né? Realidade do nosso país. Nós somos uma das, se não a mais produtiva agricultura do mundo, mas o nosso país não tem a melhor infraestrutura do mundo, e isso está provado pela distribuição da telecomunicação no campo e na cidade. Enquanto a agricultura produz 26% do PIB, ela só tem 15% da população agrícola conectada, cobre somente 11% da área rural. Por outro lado, as cidades têm uma cobertura de 98%, com 85% da população coberta, e a gente sabe que a maior parte das pessoas tem até mais do que um celular. E isso foi se debatendo sobre este problema, como mexer nesse cenário, que nós começamos a analisar o que fazer. E aqui eu trouxe um exemplo que eu queria trazer em tempo real para vocês, mas para não arriscar a dificuldade na conexão, é a comprovação do fato que eu mencionei. Eu escolhi aqui no site da Teleco, que é a cidade de Sorriso. Ela deve ficar pequena aí na tela de vocês, mas é possível perceber que as torres, as estações rádio base, estão localizadas na cidade, no entorno da cidade, e algumas próximo das estradas. A cidade com maior produtividade agrícola, com maior produção agrícola, maior PAN, produto agrícola por município, não tem conectividade na área de produção.
E aí o grupo que iniciou a discussão, do qual fazíamos parte nós, da Aqua, CNH, a JAP, o Trimble, nós começamos a discutir como o agricultor, a ouvir o agricultor, o que ele queria, o que era ideal para ele. Partindo daí, a gente definiu 3 pilares para levar telecomunicação para o campo. O primeiro era que fosse uma conectividade aberta, que o agricultor pudesse acessá-la com qualquer máquina, com qualquer dispositivo, que ela fosse acessível, que ele não tivesse que optar entre investir em máquina ou investir em telecomunicação, e que fosse simples, fácil de operar. A ideia era que o agricultor não tivesse que deixar de contratar um engenheiro agrícola, um agrônomo, para ter que montar uma infraestrutura de telecomunicação. E, obviamente, considerando que nós estamos falando de grandes áreas a serem cobertas e não um grande número de pessoas, que ela tivesse uma boa relação entre capacidade de cobertura e distância. E conectasse as máquinas, as coisas, né, os sensores, todos os dispositivos a serem conectados. E partindo desse pressuposto, nós fomos estudar quais tecnologias que poderiam endereçar esses 3 pilares: aberta, acessível e simples. Custo barato de implantação, custo barato de interligação, e a partir daí, então, definimos a tecnologia 4G 700 MHz. Foi em função da tecnologia, dos pilares estabelecidos pelos nossos clientes, que nós definimos uma tecnologia. E assim nasceu o Conectar Agro, com esse grupo inicial de empresas que eu mencionei, juntaram-se ao grupo também a Nokia, a Solinfitec, na verdade, já estava desde o começo, mas principalmente a Nokia e a TIM. Mas nós não somos uma entidade que tem vinculada à TIM, muito pelo contrário, nós queremos muito a participação das demais empresas de telecomunicação, assim como das demais empresas fabricantes de máquinas, para juntos nós trabalharmos para levar a telecomunicação para o campo brasileiro. O Conectar Agro tem um foco: levar telecomunicação para que o agricultor possa ser cada vez mais produtivo. E dentro do Conectar Agro, eu lidero o comitê institucional, e a nossa visão de telecomunicação é que, além de melhorar as condições de produção, a telecomunicação ela está muito ligada também à qualidade de vida, porque o acesso à educação é viabilizado pela telecomunicação, assim como a saúde, assim como a informação. Nós que estamos na cidade temos dificuldade de imaginar o quão difícil é não poder perguntar para o Google e acessar informação. Para quem não está numa rede de telecomunicação, não tem uma cobertura, é extremamente difícil. Então, a nossa visão ela está centrada nesses pilares que nós precisamos democratizar o acesso a itens fundamentais para a evolução do ser humano e também viabilizar a melhoria da condição de produção e vida no ambiente rural. E a nossa missão é trabalhar para a construção de políticas públicas que podem ser no nível federal, no nível estadual e até municipal, para suportar a conectividade, o avanço da conectividade no ambiente rural. Essa é a nossa missão, a gente trabalha nisso, e eu estou aqui, né, não sou da área técnica, eu estou aqui muito para conversar com vocês sobre políticas públicas, como nós sermos sujeitos ativos da construção de políticas públicas e não passivos, apenas nos conformando com a realidade que
a gente recebe, a gente tem o dever de construir e melhorar a realidade onde nós vivemos. E nos últimos 3 anos trabalhamos muito para isso e temos algumas coisas bastante significativas no ambiente rural. A primeira é a Câmara Agro 4.0, que discute esse tema com representantes do Ministério da Agricultura e de Telecomunicação. Nós trabalhamos muito para que o Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, ele tivesse os recursos efetivamente destinados a seu objetivo, assim como outros fundos brasileiros, o recurso destinado a ampliar a cobertura não estava sendo canalizado para esse objetivo, e aí uma nova normativa foi editada e um conselho gestor está sendo constituído, e uma das atividades que fazemos e faremos sempre é acompanhar essa disponibilização de recursos para que o objetivo seja efetivamente alcançado. Mesmo os órgãos de regulamentação de telecomunicação não tinham dados prontos e preparados para análise, por exemplo, de cobertura de estradas e de áreas, estradas, né, a continuação da nossa produção agrícola e da própria produção agrícola, para que possam ser feitas análises subsidiando decisões. Discutimos muito isso e hoje o site da Anatel já tem essa informação. Recentemente, nós tivemos a assinatura do programa Mato Grosso Conectado, uma política do governo do estado do Mato Grosso, da qual nós participamos oferecendo dados, ideias, sugestões e, principalmente, mostrando o retorno de levar a conectividade para o campo. E o principal, mais recente, muito falado no ano passado, o leilão do 5G. O 5G, né, a quinta geração aí da tecnologia de telecomunicação, ele vai trazer para todo o país uma melhoria significativa de performance, principalmente de tempo entre a emissão de um sinal e a recepção desse sinal, e assim como todos os demais fases que a nossa tecnologia passou, o 5G também ia passar por um processo de concessão do governo federal, e nós temíamos que essa concessão ela fosse exclusivamente focada, de novo, em pessoas em áreas urbanas, e certamente o 5G terá um impacto muito forte nas cidades, mas não poderia ser só isso. E levantamos várias frentes para levar a importância de que a concessão do 5G ela também fosse uma oportunidade para disseminar a conectividade no campo, e esse leilão ele teve uma característica muito importante, uma mudança radical na política pública para permitir o acesso à exploração desta frequência, né, a oferta de serviço pelas telecoms na tecnologia do 5G. Ele foi o primeiro leilão maior em termos de área e de valores envolvidos, mas ele foi um leilão não arrecadatório. O governo federal não impôs o pagamento de um custo para que as empresas que desejassem ter a concessão assim o fizessem. Abriu oportunidades para novos entrantes, definiu qualidade de oferta de serviço e também definiu um percentual de área urbana a ser coberta. Mas o que é que vem de diferente? O diferente que nos toca, né, nós que trabalhamos no setor agrícola, focados nos agricultores, é que o valor que seria cobrado, ele foi convertido em obrigações das operadoras.
Então, elas não tiveram e não terão, durante o período de concessão, que pagar nenhum valor para o poder público, mas terão que cumprir obrigações para ter acesso a esta oportunidade que o mercado brasileiro oferece. Então, este é o principal aspecto, está focado aí em tecnologia de alta qualidade para as escolas públicas, para segurança, certamente 5G vai ter um impacto muito grande na segurança, mas, principalmente, o que é fundamental, municípios menores que hoje não têm cobertura em 4G, que estão ainda no 3G, às vezes nem no 3G, eles passarão a ter cobertura em 4G 700 MHz, em função da possibilidade das operadoras explorarem as frequências do 5G. Então, a grande ruptura foi o fato de que, com uma política pública de longo prazo, as áreas rurais serão cobertas pelo 4G 700 MHz, indicando que esta solução técnica, esta tecnologia escolhida, avaliada no passado, é realmente extremamente adequada para a cobertura de áreas remotas, das áreas rurais, onde a densidade de pessoas é baixa, mas a distância que o sinal tem que chegar é muito grande e, sem sombra de dúvida, o Conectar Agro, todas as empresas associadas, e nós começamos com um grupo pequeno aí de empresas, menos de 10 empresas, já temos um número 4 vezes maior e queremos continuar a trabalhar para a difusão desta tecnologia que viabiliza o aumento da produtividade. Nós temos 7.430 localidades que devem ser cobertas, mais de 31 mil quilômetros de rodovias sendo cobertos também, permitindo a integração logística entre as partes, né? Entre a carreta que acabou de receber o produto colhido e todo o trajeto que ela vai ter que seguir até o ponto em que vai ser embarcada. Eu vou parar de compartilhar. E esse é o papel do Conectar Agro. A gente acredita muito que a sociedade civil, a classe produtora, nós, né, os cidadãos, temos o dever de trabalhar para que as políticas públicas estejam alinhadas aos objetivos da nossa sociedade e, no caso da agricultura, que o investimento seja compatível com o papel que o nosso setor representa na economia. É isso, fico à disposição para perguntas. Muito obrigada. Muito bom, Ana, obrigada. Eu acho que a gente tem um claro exemplo, né, pessoal, de como o segmento se organizou para resolver de uma forma positiva um problema estrutural que nós temos no país e não ficar aguardando, né? Então, influenciar as políticas públicas e também resolver um problema que, enfim, pelo posicionamento do agro no mundo, nem só no nosso país, não dava para esperar. Né? Mas, pessoal, que eu estou recebendo muitas perguntas mesmo. Vou começar com a primeira aqui. Vou sugerir que a Sayuri, ela falou, todas vocês, né, falaram muito sobre a questão da sustentabilidade. Então, a questão da conectividade não é só pela conexão em si, mas ela gera um efeito colateral de sustentabilidade no negócio e no meio ambiente. Não é só... A gente escuta muitas inverdades aí na mídia, muitas vezes pessoal que não tem conhecimento técnico a respeito, e o agro é um dos segmentos que mais protege o meio ambiente. Né?
pelas leis ambientais do nosso país e também por toda essa busca de tecnologia que já está lá no campo. Então, queria que a Sayuri falasse um pouco mais sobre isso, né? Desde a questão de motores, a questão de aplicação de defensivos. Fala um pouquinho mais sobre isso para nós. Rosiane, com toda a tecnologia que está vindo nas máquinas, tanto na parte embarcada, então a aplicação ela é mais precisa, as máquinas têm mais precisão, então você cuida mais do meio ambiente, né? Você não desperdiça, evita a contaminação. A parte da análise, quando você tem conectividade, você analisa os relatórios, você vê como que foi, você consegue evitar, né? Por que está desperdiçando, o que está acontecendo. A sustentabilidade também, quando a gente fala, igual a Ana falou, de desenvolver o meio, né? Então, ali, quando você tem conectividade, são as escolas, é a sociedade que está em volta, o entorno, né? Você desenvolve não só a propriedade, mas como o entorno. Então, a tecnologia, ela traz muito isso dentro da propriedade, para você ter uma aplicação mais precisa, uma operação mais precisa, mas também na parte de conectividade, desenvolver o redor, né? A sociedade em si. Muito bom. Porque no final de tudo, né, pessoal, os insumos que a gente usa no agro, né, desde as sementes do plantio até os produtos fertilizantes, defensivos, isso custa e custa muito, né? Então, além de, né, ter essa aplicação otimizada exatamente, né, na quantidade necessária que gera produtividade, protege indiretamente o meio ambiente. Diretamente, porque, né, o agricultor, se ele não proteger o meio ambiente, ele vai tirar, né, o sustento da onde? É dali que sai tudo, né? Temos uma outra pergunta aqui, bem interessante, sobre como as empresas do setor podem ajudar o produtor que passa a ter uma excelente conectividade no campo. Como é que ele trabalha com alto volume de dados disponíveis? Eu acho que a Débora podia nos ajudar nessa questão. Posso sim, Rosiane. É uma pergunta muito boa, né? Tendo a conectividade, né, o volume de dados que o produtor vai ter acesso, né, é muito maior, né? Então, como é que nós, né, como empresas, podemos ajudar com tudo isso, né? Trazendo um exemplo aqui para a nossa realidade, né? Tendo uma forma de centralizar toda a informação, preferencialmente, né, numa única plataforma de dados, né? Esse é um pilar, né, que você vai poder, com essas ferramentas de união, né, através de APIs, né, empresas conectadas, você ter tudo centralizado para ajudar nessa tomada de decisão, né? Porque o produtor vai se ver diante de um volume absurdo de dados e não vai saber o que fazer e como trabalhar de forma facilitada com toda essa informação. Por um outro lado, tem aquela vertente que a Sayuri também complementou, né? E eu também trouxe um pouco da questão da rede de concessionários, né? Que é super importante para dar esse suporte para o produtor em fazer a gestão de parte ou de total, dependendo do tamanho do produtor, né, da operação dele. Então, tem esses dois principais pilares aí que eu enxergo agora, nesse momento, para colaborar, né, com o produtor na gestão de dados. Muito bom, Débora, obrigada. Ana, tem aqui algumas perguntas também, o pessoal perguntando, vale a pena esperar o 5G? E outro ponto também, a gente tem visto que quando o sinal chega no campo, ele atende também aquelas comunidades, né? Fala um pouquinho sobre os efeitos colaterais dessa questão de levar o sinal para o campo. Bom, primeira pergunta, de modo algum vale a pena esperar o 5G chegar ao campo, isso certamente seria um prejuízo muito grande para a agricultura brasileira, porque primeiro, o 5G foi leiloado agora, vai começar a implantação, e está mais do que comprovado que a tecnologia dele é muito focada em tempo de latência entre a emissão de um sinal e a recepção, usando um exemplo entre o carro da frente brecar e o de trás parar num sistema autônomo, teria que ser muito rápido, mas o campo brasileiro não demanda isso hoje. O campo, eu não diria nem o brasileiro, as fazendas hoje precisam de algo, fazendas do mundo todo
precisam de acesso, e o 4G, que já está disponível, já está acessível, oferece isso plenamente. Tecnologias em 5G serão desenvolvidas à medida que a frequência esteja disponível, mas hoje não está disponível, nós não temos um volume grande de soluções desenvolvidas em 5G. Segundo lugar, a questão do custo. Nós, pessoas físicas, vamos em algum momento ter que decidir trocar um celular 4G por um 5G, e certamente o custo do celular 5G será diferente do 4G, e na medida que as soluções ainda não estão desenvolvidas, é um custo que a gente não sabe nesse momento qual é, mas certamente não será um custo inferior ao que nós temos hoje. Eu ressalto ainda que também não vale... hoje nós temos diferentes alternativas, soluções de mercado para cobertura, nós estamos atuando junto com os governos para que eles acelerem. O exemplo de Mato Grosso o governo do Mato Grosso vai investir para acelerar, porque também não vale a pena esperar o cronograma de implantação do 4G 700 acordado com as empresas de telecomunicação. Essa cobertura ela vai ter um tempo distribuído aí ao longo dos anos, e será uma perda de produtividade e de oportunidade para os agricultores não buscar soluções o mais rápido possível. Sobre os bons efeitos colaterais aí dos agricultores que ou investiram em levar telecomunicação, ou dos governos, nós temos muitos, e eu queria retomar uma fala da Sayuri, da tecnologia acessível para o homem que está no campo. Nós, no Conectar Agro, temos um pilar, que também está no institucional, que é o pilar educacional. E esse pilar endereça tanto o treinamento dos agricultores que estão no campo. Nós trabalhamos por uma tecnologia inclusiva em preparar aquele agricultor que está operando uma máquina desconectada para o que ele pode fazer com esta máquina conectada e conectada a outras coisas que não necessariamente estão no trator. Um trator conectado a uma estação pluviométrica, um pulverizador, questão da sustentabilidade. Se nós conseguimos acompanhar questões climáticas, se toma decisões mais assertivas quanto tanto plantar, quanto pulverizar, quanto colher. Então, efeitos não vamos dizer, não primários, mas fantásticos. A medicina. E, lamentavelmente, nós tivemos que ver todas essas coisas boas em função da pandemia. Pessoas que estavam em fazendas, em cidades pequenas, que tinham a cobertura levada pelo agro, não tiveram tantas dificuldades com manter o ensino. Assim como todos nós usamos as plataformas para treinamento de máquina. Então, são inúmeros. E eu destaco um muito importante, que muitas vezes parece secundário, mas para o agricultor não é, que é a questão de segurança. Segurança nas fazendas, segurança contra roubo. Lamentavelmente, o número de roubo de tratores é maior do que nós desejávamos, então, possibilidade de rastrear toda a propriedade, número de roubo de fertilizantes, com os armazéns sendo remotamente vigiados, e segurança de sustentabilidade, com a possibilidade de detectar incêndios e outros problemas nas áreas legais que os nossos agricultores têm que manter. Para resumir, poderíamos falar mais, mas não vou me estender tanto para dar chance aí para outras perguntas. Muito bom. Realmente essa questão da democratização, né? Ou seja, poder treinar, abranger treinamento, por exemplo, dos nossos clientes, lá longe, onde
Antes era feito na capital, ele tinha que vir até uma concessionária ou um centro de treinamento. E isso foi fantástico. A questão da pandemia quebrou alguns paradigmas. E essa questão de levar o sinal para comunidades remotas, imaginem, né? Enfim, quem pai e mãe que tem filho na idade escolar, que está enfrentando essa pandemia, graças a Deus voltaram à escola agora, mas esses 2 últimos anos, quem não tinha sinal não se conectava, né? Então, eu acho muito nobre esse efeito colateral do Conectar Agro, ou de levar o sinal ao campo, independente se é esse projeto ou não, proporcionar também essa conexão, né, enfim, da comunidade para a inclusão, a conexão, né? da comunidade em si. Deixa eu ver como é que eu estou no timing aqui. Bom, pessoal, nós estamos num painel de, né, mentoria sem mulheres, então eu vou precisar perguntar para vocês dicas, né, a gente deve ter muitas engenheiras ou estudantes de engenharia ou mulheres em si que estão participando do nosso evento. Então, eu queria, assim, que vocês falassem algumas dicas para essas colegas que querem entrar nesse segmento, um segmento tão pujante no nosso país, que tem crescido tanto, né? Então, assim, dicas as 3, né, representam grandes companhias no país, então, quais as dicas, ou se as empresas de vocês têm tratativas para lidar com essa questão de diversidade, de ter mais mulheres no segmento? Queria aí que vocês falassem rapidinho algumas dicas para os nossos colegas que estão aí conectados. Se me permite, Rô, Claro. Aproveitando, né, o tema aí da aceleração, né, da conectividade, né, super necessária aí, o que permitiu, né, a democratização, né, de trazer informação para o entorno, como a Sayuri comentou e a Ana também. Hoje está muito mais fácil, né, o acesso não só para as nossas mulheres, mas para qualquer pessoa que queira se capacitar aí. Cursos infinitos online também se expandiram muito no país, né? Então, dicas de treinamentos, de capacitação, a gente tem aí órgãos aí, instituições sem fins lucrativos, dentre outros, como Sebrae, como Senar, né, que está com foco em agricultura. Temos universidades fazendo cursos de curto período também, né, de especialização. Então, tem muita oportunidade. Sobre uma iniciativa que eu gostaria de comentar, né, que a John Deere faz parte, e a gente tem uma sede aqui em Campinas. Eu faço parte de um grupo que é a Sociedade de Mulheres Engenheiras, né, e a gente tem uma parceria com o SAI Brasil. Então, a gente pretende em breve aí acelerar essa parceria para ajudar na capacitação aí dessas mulheres. A gente trabalha com muito foco em capacitar mulheres das áreas de exatas e de engenharia em geral, né? Então, a gente vai trazer mais novidades aí. Vou deixar as colegas também me complementarem aí. Muito bom. E aí, Sayuri, quer comentar, Ana? Quero comentar um pouquinho. Inclusive, eu sou muito grata pela minha universidade que me formou, fiz Unicamp, sou engenheira agrícola. Então, assim, toda essa base de conhecimento, muita coisa veio de lá. Aqui, incentivo todo mundo que tenha vontade, que seja fazer uma engenharia, não tenha medo, vai lá, estude bastante, dá uma base absurda para qualquer desafio, assim, é apaixonante estudar e é muito bom. Temos, como a Débora falou, temos vários cursos além disso que são oferecidos, então, assim, se capacitar, seja online, seja presencial, o Senar, ele oferece muitas oportunidades, então, assim, é muito bacana mesmo. Com relação a esse incentivo, aqui na New Holland, a gente tem a campanha Tempo de Mulher, que está aqui no meu background, que não é só questão assim, não é só engenharia, mas são todas as mulheres do campo que, vamos lá, vamos estudar, vamos ter mais conhecimento sobre máquina, mais conhecimento da administração, é Tempo de Mulher a todo tempo, então, sempre. Então, assim, a gente tem muito forte essa campanha aqui dentro e também para todos os nossos a sociedade, né? Clientes, não clientes, que sim, é sempre Tempo de Mulher. A gente tem a parte
das mentorias, tem a parte do incentivo, estimular a parte do STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, assim, tem muita... eu faço parte também do time de marketing de produto, estou aqui junto com o time de marketing de produto, tem que ter esse conhecimento técnico, um pouquinho de marketing, então, assim, aqui tem muita oportunidade, o agro em si, ele está mais aberto, como a Débora falou, todas as empresas, temos muita... Na época da minha graduação, a turma já era 50%, então, assim, cada vez mais pessoas interessadas, mais mulheres interessadas e se desenvolvendo para isso. É isso, obrigada, gente. Bom, eu vou falar por um outro lado, né, que é o lado das ciências humanas. Eu sou economista de formação e de administração, sou administradora também, e a ACO também tem as iniciativas de inclusão de mulheres, de capacitação, de preparação. Eu acho que essa é uma realidade das empresas hoje, não basicamente pela percepção que quanto mais diverso o ambiente, melhores são os resultados, tanto econômicos, quanto do ambiente de trabalho, da criatividade, da mistura das ideias e das formações, gerando oportunidades e melhoria para a empresa como um todo, não só nos seus produtos, também nos seus produtos, mas nos seus processos, no seu ambiente. Então, essa percepção faz com que hoje grande parte das empresas tenham políticas de inclusão. Nós também temos, bastante bem sucedida, mas minha dica é, primeiro, tenha certeza que, para as mulheres que estão aí na dúvida, tenha certeza que você pode, nós podemos, se nós quisermos e se nós nos capacitarmos. Eu não consigo deixar de repetir, tanto a Débora quanto a Sayuri, as mulheres podem o que quiserem, desde que estejam capacitadas, desde que tenham buscado os seus cursos, se aperfeiçoado, estudado, e estudar hoje, né, nós vivemos um ambiente totalmente dinâmico, estudar hoje é estudar o tempo todo, não tem mais o se formar, é manter-se atualizada, com a mente aberta, e sempre ter, de preferência, mais fatos e mais dados do que espera de você. Ainda apesar dessas políticas, nós ainda somos provadas e testadas o tempo todo. Todas as estatísticas nos mostram que homens falando raramente são interrompidos por outros homens. Mulheres falando, em geral, são interrompidas tanto por mulheres quanto por homens. E aí eu fecho minha fala fortalecendo e ressaltando o nosso papel, nós que já estamos aqui, já estamos trabalhando, já temos uma carreira, já passamos por uma faculdade, o papel que nós temos de tornar para quem vai entrar no mercado de trabalho, para quem entrou, mas ainda está no começo, esta trajetória menos difícil. Nós temos que nos apoiar, porque se as mulheres, né, se comportarem de uma maneira similar ao comportamento masculino, todo esse esforço será em vão. Então, fecho dizendo, vamos continuar, mulheres, preservando as nossas características femininas, a nossa sensibilidade diferenciada e somando com as características masculinas. Então, para mim, isso é o que faz com que nós sejamos todos um ativo valioso para as empresas. E, junto a isso, vamos conseguir cada vez mais ter um papel super importante na sociedade. Obrigada. Muito bom, Ana. E na verdade, assim, a gente vê que a diversidade soma, né? Elas são opiniões, elas se constroem uma em cima da outra, enfim, e a diversidade só soma.
E capacidade e profissionalismo não tem nada a ver nem com sexo, não tem a ver com gênero e nem com opção sexual, né? Às vezes as pessoas misturam um pouco esses assuntos, mas é o que a gente está vendo, um painel aqui com técnicas do ramo, falando tranquilamente sobre um assunto dentro do agro, que ainda é um segmento que tem mais profissionais masculinos do que femininos, mas estamos aqui porque acreditamos, né? Que nós somos capazes. Então, acho que tem a minha dica, que eu não posso deixar de dizer para as meninas: acreditem no que vocês querem ser, estudem muito, né? Trabalhem muito sério, e aí os resultados a gente colhe, porque, de novo, capacidade e profissionalismo não tem nada a ver com gênero, né? Pessoal, assim, muitas perguntas, não vai dar tempo para tudo, a gente já está estourando o prazo, 5h12, na verdade, nós deveríamos ter acabado a live às 5, né? Então, a gente vai ter que deixar para uma próxima as perguntas, mas a gente agradece muito a interação de todos, agradeço a participação das minhas colegas experts aqui no assunto, para estar dividindo um pouco dessa questão da conectividade no agro. E, bom, vocês nos acessam facilmente no LinkedIn, se vocês quiserem, né, tirar mais alguma dúvida, enfim. E agradeço a todos mais uma vez. Então, dou o dado encerrada aí a nossa live. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada.